Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é o paramagnetismo. Eu já mencionei para você várias vezes que os nossos sistemas modelo, né, que a gente vai usar para ganhar compreensão sobre os princípios básicos da termodinâmica e as suas as igualdades que ela vai nos gerar, as desigualdades que vão ser provocadas pelo obedecimento às leis da termodinâmica, a gente vai usar esses sistemas simples para ganhar a compreensão sobre esses processos, né? E os três sistemas simples, repito, são o sólido de Einstein, o gás ideal e o paramagneto de dois estados. Hoje nós vamos estudar com mais profundidade este paramagneto. Tá? Então, primeiro vamos fixar notação e relembrar algumas coisas que você aprendeu na sua física básica. Não sei mais que número é. Então, qual é o sistema que eu vou tratar? Eu vou tratar um sistema que é composto de N grande, partículas. Essas partículas, elas são dotadas de uma característica, que é o fato de elas serem partículas que apresentam um momento de dipolo magnético não nulo. E eu lembro que há uns 3 ou 4 aulas atrás eu relembrei a você o que era o momento de dipolo magnético, como é que você calculava o momento de dipolo magnético em casos muito simples. Aqui, esses momentos magnéticos vão estar associados ao spin dessa partícula. E como eu vou tratar um paramagneto de apenas 2 estados, eu vou tratar partículas que estejam associadas a spin meio. A partícula que tem spin meio, o elétron, né? Ou nucleon dentro do núcleo, ou o próprio núcleo como um todo. Se a gente somar os spins convenientemente, ele pode resultar ter um spin total meio. Né? Se o spin total é meio, a mecânica quântica nos diz que a projeção do momento magnético numa dada direção só pode ter 2 valores. Então, se eu tenho aqui uma direção, e tradicionalmente a gente escolhe a direção Z, a projeção do momento magnético de uma partícula de spin meio sobre essa direção só pode valer ou mais meio ou menos meio. Não pode valer nada no meio. Pô, tem meio demais nisso, né? Então só tem dois valores possíveis para essa projeção. Então são 2 valores possíveis. Assim, momento magnético, eu vou usar a letra Mi para representar o momento magnético. 2 valores possíveis para a componente Z desse momento magnético. Tá certo? Ou mais meio, que significa que a projeção aponta a favor da direção positiva, do sentido positivo do eixo Z, ou menos meio, que significa que a projeção aponta ao contrário do sentido positivo do eixo Z. Tá bom? Muito bem. Outra coisa, eu vou supor que essas partículas estejam imersas num campo magnético que seja uniforme e constante. Estou usando 2 adjetivos aqui. Um é o adjetivo uniforme, Felipe, o outro é o adjetivo constante. O que significa o adjetivo uniforme neste caso? Significa que o valor de B é o mesmo em todos os pontos do espaço. Então, ser uniforme significa que ele tem o mesmo valor em todos os pontos do espaço. Significa que as linhas de força são todas igualmente espaçadas. Além disso, ele é constante. O que significa dizer que ele é constante? Que ele não varia com o tempo. Então, aqui está uma representação pictórica da situação que eu estou descrevendo. O campo B, presente aqui, ele está definindo a direção Z. A direção Z, estou escolhendo como sendo a direção para a qual aponta o campo B. Então, aqui está uma possível configuração desses diversos dipolos magnéticos. Eu lembro a você que a gente já tinha desenhado isso, né, numa aula passada. Eu vou chamar os dipolos que apontam para cima de dipolos que apontam para cima. Eu vou chamar de N para cima a quantidade de dipolos que aponta para cima numa dada configuração.
E de N para baixo, a quantidade que aponta para baixo numa dada configuração. E essa soma tem que dar N grande, que é o número total de partículas. Tá bom? Outra coisa que eu vou relembrar a você é qual é a energia magnética associada à configuração de um dado dipolo. Essa energia associada a cada dipolo, vamos chamar de... Vou usar essa nomenclatura aqui, E do dipolo, é menos μ escalar B. Produto escalar do momento de dipolo pelo campo. Tá certo? O sinal de menos é importante aqui, porque significa dizer que se eu tenho um dipolo que está apontando favoravelmente ao campo, portanto, um dipolo para o qual a componente Z do momento é positiva, eu tenho que realizar trabalho externo para fazer ele virar ao contrário. O campo não gosta que isso ocorra, não é verdade? Como eu tenho que fazer um trabalho positivo externo para isso, a energia que ele tem quando aponta contra o campo é maior do que a energia que ele tem quando aponta favoravelmente ao campo. E você vê isso, de fato, quando ele aponta favoravelmente ao campo, isso aqui dá um número negativo. Quando ele aponta contra o campo, isso aqui vai dar um número positivo. Então ele tem energia maior quando ele está apontando ao contrário do campo. Tá certo? Na verdade, você vê que eu tenho duas configurações possíveis. Aqui a energia, né? A energia pode ser mais μB se ele estiver apontando contra o campo. A energia desse dipolo vai ser positiva, vai ser maior, quando ele estiver apontando contra o campo, porque eu tive que fazer trabalho para fazer ele virar. Então, esse aqui é um dipolo down, por causa do sinal de menos. E aqui é um dipolo up. Tá bom? Tá claro isso para todo mundo? Isso é importante, tá? Ora, se eu sei qual é a energia magnética associada à interação com o campo externo para cada dipolo, eu sei calcular a energia total desse sistema, se eu souber quantos dipolos estão apontando para cima. Porque se eu sei quantos estão apontando para cima, eu imediatamente sei quantos estão apontando para baixo, porque a soma tem que dar o número total, e eu sei qual é a contribuição para a energia de cada um deles. Então, a energia vai ser μB para cada um dos que estão apontando para baixo, menos μB para cada um dos que estão apontando para cima. Então, a energia total magnética do sistema, vou botar MB em evidência, vou escrever ela de um jeitinho bom para mim. Certo? Outra quantidade relevante para esse sistema magnético é o que nós chamamos de magnetização total do sistema. O que é isso? Isso é o seguinte, eu vou somar os momentos de dipolo de todos os componentes do sistema e esse resultado é o que eu chamo de a magnetização do sistema, o momento de dipolo resultante. Tá certo? Então, a magnetização vai ser μ para cima para todos os que apontam para cima, μ para baixo para todos que apontam para baixo. Então é μ vezes n para cima menos μ vezes n para baixo. Ou μ que multiplica, quando eu fatorar o μ vai aparecer n para cima menos n para baixo, que é o contrário do que apareceu aqui, né? Então, eu vou fatorar um sinal de menos para ficar com o mesmo fator nas duas expressões. Assim, menos μ, n para baixo, menos n para cima. O que nos mostra imediatamente que existe uma relação imediata entre a energia e a magnetização total, que é a energia... Vamos lá. A energia é menos a magnetização vezes o campo. Certo? Muito bem. Então, nós vamos construir a termodinâmica desse sistema. Construir a termodinâmica desse sistema é entender de que maneira ele vai interagir termicamente com qualquer outro sistema. Em particular, descobrir a resposta a essas duas perguntas. De que maneira a sua energia depende da temperatura e de que maneira a sua magnetização depende da temperatura. Então, essas duas perguntas é que nós vamos responder.
Tá bom? E como é que a gente constrói a termodinâmica de um sistema? Nós seguimos os passos de uma estratégia que eu anunciei para você aqui, né? Esses passos envolvem construir, primeiro identificar os macroestados sobre os quais nós estamos falando, depois para cada um dos macroestados calcular os microestados associados a ele e a partir daí determinar a entropia. Se eu tenho entropia como função da energia, nós usamos a definição de temperatura para obter a chamada equação de estado térmica, que nada mais é do que a relação entre U, a energia, e a temperatura. E se eu souber a relação entre energia e temperatura, eu sei qual é a magnetização. Então, a sistemática está clara na nossa frente. Então, o nosso primeiro passo é identificar os macroestados. Como é que eu identifico os macroestados desse sistema? Basta eu identificar qual é o número de momentos que apontam para cima, por exemplo. Tá certo? Porque aí eu sei automaticamente quantos apontam para baixo e acabou a brincadeira. Né? Muito bem, então esses são os macroestados. Depois a multiplicidade associada a cada um dos macroestados. O macroestado fica definido se eu sei quanto é n para cima, por exemplo, NAP. A multiplicidade é de quantas maneiras eu posso, dos n grandes momentos que eu tenho na minha frente, escolher n para cima para virar a favor do campo. É isso. Ora, esse é um problema idêntico ao problema de jogar dados. É a fórmula pronta para isso. Ômega de n para cima é de quantas maneiras eu posso escolher das n partículas, n para cima, para fazer com que elas apontem a favor do campo. É o número combinatorial n para cima, que é fatorial de n sobre fatorial de n para cima, multiplicado pelo fatorial de n menos n para cima, que é o próprio n para baixo. Então aqui está a multiplicidade, a gente sabe fazer isso. Antes da gente sair fazendo conta, vamos tentar construir uma compreensão, eu diria, mais simples, ou melhor, uma compreensão antes de resolver esse problema analiticamente. Vamos tentar identificar qual vai ser a solução. Enrico Fermi, um dos físicos mais importantes do século XX, dizia que a gente compreende um sistema físico quando a gente consegue saber características da solução sem ter que resolvê-lo. É mais ou menos isso que eu estou propondo aqui como caminho, né? Vamos ver o que a gente pode aprender sobre esse sistema sem ter que necessariamente fazer todas as contas analíticas e tal. A gente vai fazê-las, tá? Não fica ansioso. Mas antes disso, vamos proceder de forma bastante simples. Vamos pegar um caso simples. Vamos escolher aqui um sistema que tenha 100 dipolos. Isso aqui a gente pode tratar com qualquer planilha Excel, qualquer computadorzinho, qualquer iPad faz isso para a gente, né? E como é que a gente ganhava compreensão sobre o que acontecia num sistema desses? A gente montava uma tabelinha. Lembra da nossa tabelinha? Ela assim, ó, aqui na primeira coluna eu vou colocar um número que identifica um macroestado. Primeira pergunta, se eu tenho 100 dipolos, quantos macroestados diferentes eu vou ter? 101. Então aqui eu vou botar quantos dipolos apontam para cima. Eu vou enumerar esses estados do estado de mais baixa energia para o estado de mais alta energia. O estado de mais baixa energia, vamos ver aqui, é o estado que tem todo mundo apontando para cima, está vendo isso? Se tem 0 aqui e n aqui, esse é a mais baixa energia que eu posso ter. Então todo mundo está apontando para cima. Então eu vou começar com o número 100 aqui. Tá bom? Como neste problema a energia e a magnetização dependem apenas de n para cima, dependem apenas do macroestado, eu vou completar, eu vou botar mais umas colunas nessa tabela. Aqui eu vou botar a energia associada a esse macroestado, tá bom? E eu vou botar essa energia em unidades adimensionais, como um número adimensional. Para escrever a energia como número adimensional, eu divido por μb. Tá certo? U sobre μb.
um parênteses, ao contrário do que a gente, da tabelinha que a gente construiu quando estudamos a interação entre dois sólidos de Einstein, no qual, neste exemplo, lembra, a energia total era fixa, não é? Aqui, cada macroestado vai ter, em princípio, uma energia diferente. Então, toma cuidado para você não embolar as coisas, não misturar uma coisa com a outra. Tá? Então, quanto vale a energia nessa unidade para aquele macroestado onde todo mundo está apontando para cima? Vale menos 100, não é isso? Menos 100. Quanto vale a magnetização? Outra vez eu vou escrever a magnetização de forma adimensional. Então eu vou dividir a magnetização pelo momento de dipolo μ. Quanto dá a magnetização neste caso? Mais 100. Agora eu vou escrever a multiplicidade desse macroestado. Quanto dá a multiplicidade desse macroestado? Com bravura. 1. Só tem uma possibilidade. Todo mundo está apontando para cima. Não é verdade? Isso aqui vale 1. E se isso aqui vale 1, eu sei escrever a entropia. E outra vez, como eu estou colocando aqui todos os números adimensionais, vou também escrever a entropia adimensional. Para escrever a entropia adimensional, eu vou pegar a entropia e dividir pela constante de Boltzmann. É o logaritmo de ômega, simplesmente. Então, S sobre K. Quanto é que dá isso? 0. Muito bem. Facílimo, não é verdade? O próximo macroestado, 99. N para cima é 99. Quanto vale a energia nesse caso? Vamos fazer a conta. Em unidades de μB, N para cima vale 99, então N para baixo vale 1. Tá certo? Porque a soma tem que dar 100. Isso dá 1 menos 99, que é menos 98. Quanto vale a magnetização? Aí você vê, na verdade, a magnetização dividida por μ é exatamente a energia dividida por μB com o sinal trocado, né? Então não preciso nem fazer a conta de novo. Isso aqui vai dar mais 98. Qual é a multiplicidade? Com o menor número de contas possível? 100. Trata-se de, das 100 partículas, escolher uma para apontar para baixo. Eu posso escolher qualquer uma das 100. Então eu tenho 100 possibilidades de escolha. Bom, aí o logaritmo de 100, se fosse logaritmo na base 10 seria fácil, mas não é. É o logaritmo na base E, né, que eu estou usando. Isso aqui dá. Acho que nessa altura você já deve estar antecipando o que vai acontecer quando eu for construindo essa tabela. A cada novo macroestado que eu colocar aqui, a gente está vendo o que acontece com a energia, ela está ficando cada vez menos negativa, tá certo? Então ela está crescendo. A magnetização, ao contrário, está diminuindo, a multiplicidade está aumentando e, junto com ela, a entropia. Legal? Então, aqui tem um monte de linhas que eu não vou me preocupar em escrever. Vou me preocupar em escrever uma em especial, que é a linha correspondente ao macroestado N para cima igual a 50. E por que isso? Porque o macroestado com 51 e o macroestado com 49... tem o resto, tem a multiplicidade e a entropia iguais. Afinal de contas, essa conta aqui, ela é simétrica com relação a N para cima e N para baixo. Então, o estado com N para cima igual a 51, e portanto N para baixo igual a 49, tem a mesma multiplicidade que o estado que tem N para cima igual a 49 e o N para baixo igual a 51, porque a conta é a mesma. Então, aqui vai acontecer uma simetria nessa tabela no que diz respeito às quantidades importantes, relevantes para a entropia, relevantes para a análise da segunda lei da termodinâmica. Então, este macroestado aqui é o macroestado de entropia máxima. Vamos parar, isso é bem diferente do que a gente tinha visto antes, não é verdade? Aqui, bom, vamos lá. Vou escrever qual é a energia desse macroestado aqui. Diga para mim. 0, energia 0. Todo mundo vê isso? Qual é a magnetização? É só pegar isso e trocar o sinal, 0. Eu não vou escrever, a multiplicidade é um número enorme, é fatorial de 100 dividido por fatorial de 50 vezes fatorial de 50, é 10 elevado a 29.
E aí a entropia em unidade, a entropia adimensional dá aqui um valor. Muito bem, eu vou só esboçar aqui a linha 49. Qual é a energia associada a esse macroestado? É mais 2. Ela vai de 2 em 2, você não está vendo aqui? Mais 2. E a magnetização é que é menos 2, né? Então, olha só, a gente já está vendo uma coisa aqui, ó. Veja, aqui a energia é sempre crescente. E você vê, a energia crescente até esse macroestado aqui, a entropia cresce junto. Entropia crescente com a energia. Não é? Ah, que bom, né? Entropia crescente com a energia, a gente já está acostumado, a gente já viu gráficos de entropia em função da energia com funções crescentes. A gente viu 2 tipos de gráfico, lembra? Um gráfico côncavo para baixo, que eu disse, esse aqui é o gráfico que acontece para sistemas normais. Um gráfico côncavo para cima, e na aula passada eu mostrei que sistemas como esse são instáveis com relação à interação térmica, né? Que aconteceu quando a gente estudou o sistema gravitacionalmente ligado. Agora, olha o que vai acontecer. A energia aumentou, mas a entropia vai diminuir. Isto é novo. Ela vai diminuir porque ela tem que ser igual à do macroestado 49. Verdade? Que era menor do que essa. E eu vou continuar até o macroestado, sei lá, n para cima igual a 1 e n para cima igual a 0, que repetem essas 2 linhas aqui. Só que agora com o sinal trocado aqui, mais 98, mais 100, e aqui fica menos 98, menos 100, aqui fica 100, 1, 4,61 e 0. Se você representar agora o gráfico entropia em função da energia, vai dar uma coisa assim, ó. Energia adimensional, entropia adimensional, aqui está o valor 60, digamos, e aqui estão os valores limites dessa energia, menos 100 e mais 100. Aqui, ó, enquanto a energia é negativa e vai crescendo, a entropia vai crescendo também. Mas ela tem que ir crescendo de maneira que a inclinação dela fique cada vez menor, porque quando chegar aqui, ó, ela vai ter que começar a diminuir. Então, no gráfico dela é uma coisa mais ou menos assim. E aqui, nesta região, você tem um comportamento anômalo que eu apontei há 2 aulas atrás. Nesta região do gráfico, a energia cresce, mas a entropia diminui. A entropia é função decrescente da energia. Ah, mas veja, se a entropia é função decrescente da energia, ds/du, a derivada da entropia com relação à energia, é menor do que 0. Mas a temperatura é isso aí invertido. Logo, nesta região aqui, você vai ter temperatura negativa. Não é verdade? E esta é uma situação nova para você, concorda comigo? Hã? Esse tipo de anomalia está ligado ao fato de que esse sistema tem energia limitada. Ele não pode ter qualquer energia. Ele só pode ter energia entre menos e mais 100 nessas unidades aqui. Que é uma coisa diferente do que acontecia nos outros sistemas que a gente analisou. Os outros sistemas, a energia era ilimitada, ela podia crescer ilimitadamente. Aqui não, aqui ela não pode crescer ilimitadamente.